Olá, pessoal. Bom, hoje a gente está aqui, conseguiu, né, uma entrevista com o Fael Lima. Ele é comentarista esportivo no Alterosa Esporte, ele fica lá na bancada. E eu sou a Ana, eu estou aqui com o repórter Rafael, a gente está aqui desenvolvendo essa entrevista. E a gente queria muito agradecer você, Fael, por ter vindo aqui e ter reservado esse tempinho para falar com a gente. A gente ficou muito feliz de conseguir entrevistar alguém assim que já tem tanta relevância no meio. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado, Rafael, pelo convite. Também deixar meu abraço para o professor Juliano, da faculdade, grande amigo. É um prazer estar falando com a turma, né? Já tem um tempinho que eu deixei a faculdade, tem uns 7 anos que eu deixei a faculdade, então é bom voltar a falar com a turma e relembrar esse tempo de jornalismo aí. Boa tarde, Fael. Boa tarde a todos do canal. Agradecer novamente aí por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. E podemos começar com as perguntas, certo? Bora, vocês que mandam. Bom, a primeira, eu vou pedir para que você nos conte um pouco sobre o início da sua paixão pelo Galo, como que surgiu e tal. Então, eu em 1994, eu comecei a gostar primeiro de futebol, né? Lá em casa, eu morava numa cidade, não era nem cidade na época, era distrito. Não tinha uma rua calçada, o esgoto passava na porta da sua casa, era meio que uma terra parecendo faroeste. E a gente comprou uma televisão bem velha para assistir a Copa do Mundo de 94. Acho que a TV não ia aguentar chegar nem na final da Copa do Mundo de 94. Eu estava doido para chegar logo à final, senão a TV já ia acabar antes. Eu apaixonei por futebol ali na Copa de 94, lembro quase tudo da Copa, dos times do Brasil, escalação do Brasil, convocação, número da camisa, lembro de tudo daquela Copa do Mundo. Apaixonei por futebol. Tinha um cara na Copa que é um dos caras que eu admiro muito, o Tafarel, que tinha um grito no Brasil, sai que é sua, Tafarel, e eu chamava Rafael, então todo mundo me chamava de Tafarel, porque era o nome, sensação, um dos nomes que eram os ídolos da seleção. E o Tafarel veio para o Atlético pouco depois da Copa do Mundo. E eu já adorava o Tafarel por causa da seleção, estava começando a aprender sobre futebol, mas tinha um problema, tinha um pai cruzeirense, né? E meu pai acho que pensou assim, naturalmente ele vai escolher o mesmo time que eu, já que ele está começando a gostar de futebol. E meu pai não se importou muito em fazer pressão para que eu acompanhasse ele na torcida. A gente mudou de cidade para uma cidade também muito pequena, cerca de 8 mil habitantes, e nossos vizinhos, eles eram assim, eu uso um termo até feio, mas eu assim, era um povo retardado, bicho. Até de ganhava da Caldense, da URT, os caras soltavam foguetes, os caras quebravam a porta, quebravam a janela, vestia a camisa do Galo no cachorro, vestia a camisa do Galo nos meninos todos, e eu naquela bagunça toda, criança adora uma bagunça. Então, eu fiquei realmente muito empolgado com aquela situação toda, e quando percebi assim, que eu já estava encantado com o futebol realmente, já meu pai ficou meio desesperado, meio em pânico, né? Viu que já era irreversível a situação. E foi assim que eu comecei a acompanhar o Galo. O Galo ganhou, por exemplo, a Conmebol. Isso foi no começo de 95. Em 97, eu, com apenas 12 anos, acompanhando uma turma soltando foguete nas casas dos cruzeirenses, na cidade pequena. Lá a gente já tinha os endereços certinhos, a gente foi. Então, esse início foi bem intenso por causa da vizinhança. E meus melhores amigos eram atleticanos, né? Então eu sou muito grato a essa família. Até hoje, quando eu encontro com eles, eu falo, vocês que me libertaram de um mundo muito triste que seria não torcer pro Galo. Com certeza. A segunda pergunta. Quando que você descobriu que essa era a profissão que você queria seguir? E quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou para se tornar esse profissional que é hoje? Eu acho que quase todo estudante de jornalismo, quando pergunta para ele assim, como você pensou em ser jornalista, nós teríamos duas respostas. Um era que gostava de escrever, ou que gostava de contar histórias e tal, e o outro falava, eu gostava de falar demais. Todo mundo fala, acho que falar demais tem facilidade para falar com o povo. Aí acho que vai ser jornalista, assim, né? Porque tem essa facilidade para comunicar. Eu, desde o pré, da primeira, segunda série, hoje mudou um pouco, não sei se chama pré-primeira série, ainda está mudando tudo na escola, mas as professoras sempre destacavam as minhas redações.
né? Sempre que encontrava minha mãe, falava, não, incentivo o Rafael a escrever e tal. As redações dele são legais. E eu gostava muito de revista em quadrinho, de revistas. Eu aprendi a ler com revista em quadrinho, acho que até foi antes da escola, mas as revistas em quadrinho que me incentivaram a aprender a ler. E pegava, tinha a Globo Ciência na época, essas revistas que eu gostava de ler, de destrinchar o tempo todo as leituras. Aí comecei a ler revistas de futebol, revista Placar, e com o tempo comecei a me interessar por microfones, por câmera, como que era a comunicação, começava a observar como os repórteres faziam, como que os caras faziam nas matérias de texto, e de certa forma, a paixão pelo Atlético me fazia assim, pô, um dia eu quero ter um projeto relacionado ao Atlético, de comunicação. Tinha o Alterosa Esporte, que era um programa que fazia muito sucesso em Minas Gerais. Todo mundo só falava de Alterosa Esporte, igreja, bar, era um programa que engolia a audiência das outras emissoras assim. E foi um grande incentivo ao Alterosa Esporte, né? Aquela vontade, não falo nem um sonho porque era impossível chegar lá, mas aquela vontadezinha de um dia visitar o programa pelo menos. E a grande dificuldade, principal dificuldade foi financeira, né? A família não tinha condição de pagar a faculdade. Eu trabalhava com salário mínimo no interior. Comecei, foi de certa forma até difícil conseguir no primeiro emprego, começar a trabalhar para valer. Teve uma fase da vida que foi meio perrengue, assim, tudo que eu tentava dava errado. Eu falo que foi meio rock balboa, assim, tudo que eu tentava dava errado. Eu tentava fazer a faculdade, eu passei na faculdade de jornalismo, ela fechou no primeiro dia. Tentei fazer turismo, que depois eu falei, depois eu associo a comunicação, faço jornalismo na frente, associo essas duas coisas. Fecharam a faculdade também. Passei em concurso da Polícia Militar, e deu errado também. Então tudo ia dando errado. Até que, de repente, a chave virou e tudo começou a dar certo. Eu fiz o Camisa 12, o Camisa 12 começou a emplacar. E antes de fazer a faculdade de jornalismo. Só que eu achei que o caminho certo era passar pela faculdade, aprender com os professores, aprender com os profissionais, entender o que eu estava fazendo de errado, entender o que eu estava fazendo de certo. Então, eu acho que foi esse o caminho até começar a praticar assim, mais ou menos o que eu faço hoje na faculdade. Eu falo sempre para os alunos, nunca entrem com a certeza do que você vai fazer, sempre deixa um plano B, fazer uma assessoria, trabalhar com política, que hoje o campo de política hoje tem um público muito grande, um interesse muito grande. Acho que é isso, na faculdade você sugar tudo que tem de positivo ali, foi o que eu busquei fazer, e hoje a gente está aí seguindo na vida do esporte. Muito legal. Assim, eu acredito que a maioria, né, pelo menos dos alunos que eu tenho contato, seja essa mesma motivação para começar a faculdade. Ou muito interesse pelo esporte, digo a faculdade de jornalismo, ou essa paixão por escrever. É bem legal saber que com você também foi dessa forma. A gente pesquisou, o Rafael já conhecia bastante sobre você, mas eu pesquisei um pouco, né, sobre a sua carreira e eu vi que você já escreveu 2 livros. O primeiro, A Tradução do Sentimento Alvinegro, e o segundo, Nós Vivemos, Nós Vencemos, que ele foi o período da Libertadores, né, de 2013, assim, pós tudo que aconteceu. E esse primeiro, o que foi que te motivou a começar um livro, escrever um livro, lançar, né, o seu próprio? Tinha uma frase que eu ouvia muito antigamente, eu estou vendo até em desuso, não vejo mais muita gente citando essa frase na humanidade, falava que toda pessoa precisava ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Né? E para mim agora falta o filho, porque já plantei árvore e já escrevi livro. Eu gostava de escrever, tinha minhas crônicas, e antes de ter o Camisa 12 eu jogava meus textos sempre no lixo, sempre deletava meus textos e tal. E quando eu comecei a guardar tudo aquilo, eu falei, pô, tem umas crônicas legais aqui, vou fazer um livro. E meu pai também, ele adora escrever livro. Meu pai, ele tem essa paixão pela escrita também, e meu pai tinha facilidade com a gráfica, que escrevia o livro. Aí eu falei, quanto fica, pai? 500 livros para eu fazer. Ele me falou o preço, eu falei, dá para fazer. E fiz, o projeto foi legal, assim, os 2 livros foram independentes, não foram por livrarias, por grandes editoras, então deu trabalho para vender, né? Tem que colocar a caixa no ombro, tem que passar nas bancas, tem que bater na porta dos outros e oferecer. Aluno de jornalismo não pode ter muita vaidade não, viu, gente? Tem que ralar, tem que ser pau para toda obra.
E comigo foi assim, foi uma experiência legal esse das crônicas, que são textos independentes, eles não têm vínculo entre si, são ou crônicas, poesias, poemas, tem de tudo nesse livro. E o outro não, o outro já tinha uma experiência maior, assim, eu já queria fazer um livro, não um livro reportagem, mas assim, o Atlético fez um livro da Libertadores, institucional, a outra empresa fez algo mais com outro olhar, e eu acho que o Atlético é muito torcida, e eu queria um livro com o olhar da torcida. Eu fui em 12 dos 14 jogos que o Atlético fez na Libertadores, eu só não fui no México e na Bolívia, eu fui de avião para a Argentina, eu fui de ônibus para a Argentina, eu fui para o Paraguai de ônibus, eu tive que pagar propina para a polícia, a gente apanhou, a gente fez de tudo que tinha de intenso. Eu vi gente quase morrendo, eu pintei bandeirão, eu fui para hotel de madrugada, então foi muito intenso e eu achei que eu tinha, pelo contato, número de pessoas que eu tinha contato, número de histórias que eu ouvia, eu conseguiria fazer um livro legal. Então, tem até um terceiro, tem 2 anos que eu tenho um terceiro livro pronto, mas não acho que está na hora de lançar ainda não. Ele fala um pouco dessa... Não tem nada a ver com coaching, nada disso não, gente, mas assim, eu conto um pouco da minha trajetória lá de trás, essa história que eu contei para vocês, do início, paixão pelo jornalismo, os erros que eu cometi na vida, vários que me afastaram do jornalismo, que me distanciaram, que quase deixaram impossível a realização de um sonho. E aí eu divido com as pessoas como que é esse olhar da vida, que às vezes as coisas não acontecem da forma que você quer, no tempo que você quer, né? Que às vezes você está indo para uma cidade, a ponte que ligava você a essa cidade cai, você não consegue atravessar mais, né? E aí você tem que descobrir novos caminhos. E eu passei por outras profissões, aprendi a gostar de outras profissões, me dediquei ao máximo com profissões que não tinham nada a ver com jornalismo, porque você não pode ser uma pessoa que não estou fazendo o que eu quero e tal, e você pode curtir, usando o exemplo dessa ponte, você passou por outra cidade para chegar naquela, curta aquele caminho que você está, curte aquela cidade, né? E esse livro fala mais ou menos sobre isso, sobre a fase que tudo deu errado, que eu contei agora há pouco para vocês, que tem um filme que é o Rock Balboa, a turma mais nova da faculdade aí não vai saber muito do Rock Balboa, não, isso vai para quem está mais velho, com cabelo branco igual eu. O Rock Balboa apanha o filme inteiro. E ele fala que não é o tanto que você consegue bater que vai definir a sua vitória na luta, é o tanto que você consegue apanhar e ficar de pé mesmo assim. E aí eu falo nesse livro mais ou menos sobre isso, sobre apanhar e ficar de pé e continuar planejando. O livro chama O Primeiro Passo, que sempre vai ser o primeiro passo. Hoje, mesmo trabalhando na televisão há 8 anos, mesmo com livros lançados, mesmo com premiações nacionais, eu ainda me considero que eu estou dando o primeiro passo. E o livro fala sobre isso, né? Então, talvez na próxima vez que eu conversar com vocês, eu já vou ter esse livro em mãos para mostrar aqui. Eu ia até, na verdade, né, te perguntar, a próxima pergunta seria se você tem projetos futuros, acabou que você já explicou aí pra gente, e agora vamos aguardar quando você lançar, vamos todos querer Tem ler. projeto futuro, tem alguns, né? Tem da vida pessoal, eu ainda quero viver um pouquinho fora do Brasil um tempo, eu ainda não aprendi outro idioma, eu sou doido para aprender outro idioma, né? Tem algumas coisinhas que a gente coloca um post-it na porta, assim, do que eu quero fazer no futuro ainda. Eu coloco umas coisinhas assim, uns planos, mas como eu falo no livro, tudo tem seu tempo, a gente tem que tirar a ansiedade do corpo, né? Tem que entender que tudo tem seu preço. Se eu sonhei estar no Alterosa Esporte um dia, tem 5 anos e meio que eu tô lá, eu acho que é pouco tempo ainda, dá para eu curtir um pouquinho ali ainda, antes de eu rodar mais um pouquinho e ganhar uma bagagem futura. Mas provavelmente o próximo passo da carreira aí vai ser... Eu queria fazer rádio, trabalhei na Transamérica um tempinho curtinho e trabalhei na Rádio da Massa também. Eram alguns projetos que eu já estou fazendo aos poucos, então sem pressa, sem ansiedade, aos poucos a gente vai conseguir resolver esses planos futuros. Você falou um pouco, citou aí a Rádio da Massa. É uma rádio muito jovem, né, que foi criada há pouco tempo, e você participou do início, você participou do nascimento dela, né, podemos dizer assim. E aí, como que foi trabalhar nessa rádio que é voltado para o torcedor do Galo? E quais foram os motivos que te levaram a sair de lá?
Realmente eu fiquei desde o começo, desde o embrião dela, das primeiras reuniões. Eu falo com orgulho que tive interferência até no logo, no nome. Quando eu fui convidado pelo presidente, sentei, falei, presidente, isso aqui dá para alterar, isso aqui é a parte do Atlético de uso da marca, é assim que funciona, assim e tal. E participei das primeiras reuniões, dica de programa, dica de horário, é, debate sobre equipe. Foi uma experiência muito legal, uma equipe muito legal, pessoas que eu gosto muito, né? Eu sempre quis fazer rádio, eu me considero muito ruim. Na verdade, eu sou meio autocrítico, assim, meio pesado, eu pego meio pesado comigo. Minha mulher falava que até que eu tinha que parar com essa mania, que eu me acho ruim para texto, para vídeo e para áudio. E na rádio eu me achava muito ruim, cara, ainda mais por causa dessa voz anasalada minha. Todo mundo se odeia, odeia se ouvir. Todo mundo que se ouve fala, nossa, cara, que vergonha e tal. Eu sou assim, mas muito pesado. Eu tô há 8 anos na televisão e ainda falo, nossa, sou ruim pra caramba. E na rádio eu me achava muito ruim, mas eu tinha vontade de fazer rádio. Tinha muita vontade de fazer rádio. E foi uma experiência legal, porque eu pude trabalhar de comentarista, de repórter, né, depois dos jogos, entrevistando o torcedor, dando meu pitaco ali, comentarista depois dos jogos também. Foi muito legal e eu pretendo voltar a trabalhar em rádio ainda nessa área, porque apesar de achar que eu preciso evoluir muito, foi muito gostoso. Mas pela logística, respondendo por que eu saí da rádio, eu saía da Alterosa, aqui no bairro Floresta, em Belo Horizonte, e em casa almoçava, trocava de roupa, ia para a rádio em Nova Lima, todo dia pegando um Uber para Nova Lima, e aí Uber juntos, que você roda pra caramba na cidade, não é Uber direto, né? Porque senão fica pesado, fica caro. Eu não sei dirigir, nunca liguei um carro na minha vida. E aí chegava na rádio, fazia o programa e voltava de carro para Belo Horizonte todos os dias, pegando Uber também. E chegava em casa à noite, lanchava, sentava no computador e ia escrever pro Deus Me Dibre, dar uma olhada no Camisa 12, que então eu tinha Alterosa, a rádio, Deus Me Dibre e o Camisa 12. Acabava de escrever pro Deus Me Dibre, dava pinceladas assim, com a turma do Camisa 12, como é que tá aí, o que estão resolvendo, o que estão fazendo e tal, porque o Camisa 12 hoje eu até não consigo cuidar dele. Tem uma turma lá que tá fazendo um trabalho legal. Então, e aí depois a gente sai com a turma, vai para um botequinho quando dá tempo e tal. Estava muito difícil a logística para mim, estava muito cansativo. Chegava o sábado e domingo, ainda tinha um jogo para trabalhar, então eu descansava um dia da semana. E esse ritmo estava me desgastando bastante. Eu tive que optar por alguma coisa e eu optei pela rádio, que aí ia me aliviar bastante no horário. Você já citou até 2 vezes, né, o Camisa 12, e a gente nem sabia que você tinha fundado ele antes de ingressar na faculdade de jornalismo. A gente queria saber o que foi que te motivou a criar assim, um site autônomo por conta própria e como foi saber que essa criação sua, né, depois chegou a ser premiada como o melhor blog esportivo do país. Eu estava naquela fase que eu falei que tudo dava errado, né? São profissões dignas, eu voltaria a trabalhar nelas sem problema, mas assim, eu trabalhava limpando caixa d'água, trabalhava no combate à dengue, trabalhava e às vezes a gente ia para uns lotes e ia limpar lote, e aí enchia sacos de lixo ali, cara. E aí você toma banho e você continua com cheiro no corpo daquilo ali. E trabalhei em posto de saúde, trabalhei em almoxarifado, carregando caixa. Por último, quando eu criei o Camisa 12, acho que eu estava trabalhando no almoxarifado, carregando caixas ali. E eu queria ser jornalista um dia, queria fazer algo. Falei assim, já que eu não vou conseguir fazer faculdade, não tenho dinheiro para isso, não tem, tá tudo dando errado, eu vou fazer algo por minha conta de comunicação e vamos ver no que vai dar. Eu vou ter um lugar, pelo menos, para colocar meus textos. E queria conversar com o atleticano mais do interior, o atleticano fora de BH. Meu projeto eu pensei ele um tempinho antes de mandar ele pro ar. Até o Camisa 12, que tem o número 1 no lugar do I e o 2 no lugar do Z, tudo isso eu pensava assim, eu coloquei no papel, fui rabiscando e pensava o dia inteiro, e carregando as caixas assim, e colocava a caixa no chão e fazia alguma anotação, fazer isso aqui e tal. Eu mergulhei realmente na ideia. Queria conversar, fazer um projeto mais para o atleticano que vive longe do Galo, que conhece ou sabia comunicar.
eu saberia comunicar muito bem. E comecei a escrever, assustei um pouco a repercussão dos primeiros textos, assim, fiz uma homenagem para o Dudu, do Alterosport, que é uma das minhas inspirações, fiz uma homenagem para o Alexandre Calil, e teve um dia que eu tava numa almoxarifada assim, um amigo meu mandou uma mensagem, falou, caramba, bicho, o Calil postou na internet, no Twitter dele te agradecendo. Isso é trote, né, velho? O Calil, camarada que carrega caixa aqui em Caratinga, Calil não fez isso. Mas para garantir, fui lá no computador do chefe, digitei o Twitter do Calil, tava um agradecimento lá pelo texto. Ali, bicho, eu só não tremi porque quem treme é cruzeirense, mas assim, eu me balancei legal, assim, e foi uma inspiração para continuar. E aí eu falei, cara, quando eu vou começar em Belo Horizonte fazer vídeos dos bastidores, tudo que a televisão não mostra, eu vou filmar, vou editar e mandar para internet. E comecei a filmar, comprei uma câmerazinha de 10 vezes lá em Caratinga, foi guerreira, aguentou muito tempo. Vinha para os jogos, fazia vídeos no fim de semana, voltava para Caratinga, ia para o trabalho, para uma xarifada, voltava para casa, mandava uns vídeos, mandava uns textos pro ar. Hoje eu até vejo alguns, assim, é engraçado ver coisas que a gente fez há 11 anos. Né? É diferente. A crítica, aquilo que eu falo de me cobrar muito, é diferente. E começou a dar certo. E aí o foco, o principal público foi atingido, que era o atleticano que vivia longe do Atlético, falava, caramba, olha só, o cara filmou a arquibancada pra gente, filmou o bandeirão, filmou o ônibus do Atlético chegando. Mas o atleticano de BH também gostava bastante. O atleticano de BH começou a mandar muita mensagem. O blog foi crescendo, eu falei, quer saber, cara? Vou para BH. Vou tentar minha vida em BH. Se não der certo, eu volto para Caratinga e recomeço do zero aqui. Mas eu vou, para falar que eu tentei, eu vou abrir mão de tudo aqui. Eu coloquei uma mala de roupa, minhas roupas todas numa mala. Fora isso, eu só tinha um computador. Trouxe o computador e comecei aqui. A minha ex-namorada me ajudou muito financeiramente e com incentivo também na época. Incentivava mesmo, vai, faz. Quando eu falava, acabou, não deu certo, vou voltar para Caratinga, ela não vai desistir, eu não deixo você desistir. E eu voltava pro projeto, mas umas 3 vezes eu pensei em desistir porque não dava mesmo, assim. Já não tinha dinheiro para ônibus mais, eu não tinha dinheiro nem para miojo mais, e eu pensei em desistir umas 3 vezes. Mas o Camisa 12 foi guerreiro, fez um trabalho muito legal. Nesses 11 anos aí, saíram 2 livros, saiu um prêmio nacional, muita gente saiu do Camisa 12 para trabalhar em veículos de comunicação. Essa semana a gente perdeu um cara que vai ser assessor do futebol americano agora. O Atlético já contratou 4 meninos do Camisa 12. Já teve gente que fez estágio na Band, no Globo Esporte, na Rádio 98. Então, o Camisa 12 ele tem vídeos que a gente fez, o Atlético usou em propagandas, usou no memorial dele. Então, a gente tem uma parceria. Esses 11 anos tem muita história para contar. Muito bacana. Bom, essas foram as perguntas. Queria agradecer novamente por você estar presente aqui na nossa entrevista para o jornal Hora É. E desejar muito sucesso e muitas conquistas para sua carreira, que já é muito vitoriosa. A sua trajetória é muito vitoriosa por ter superado várias adversidades que você mesmo citou. E é isso. Te desejar toda a sorte do mundo e agradecer novamente. Valeu, turma. Obrigado, Xará, o Rafael, a Ana também. Agradecer mais uma vez o Juliano. Agradecer a faculdade também. E falar para vocês aqui mais ou menos aquilo que eu falei. Se a vida bater demais, vocês aguentam de pé. E eu tenho até o Rock Balboa tatuado aqui agora nas costas com essa frase. Não importa o tanto que a gente consegue bater ou não, é o tanto que a gente consegue apanhar e ficar de pé. Bola pra frente, brigadão e tamo junto. Obrigada, Rafael. Até mais.